Bendiciones, iglesia. Bendiciones, iglesia. Quem vive a su nombre, a su pueblo, aplauda o nome de Jesus, irmão. Eu quero invitar toda a igreja, por favor, se põem em pé, aqueles que podem, e abra suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pablo, o apóstolo São Pablo aos Coríntios, capítulo de número 2, e o versículo 1, 2, 3, e o 4 e o 5 por bondade. Primeira carta do apóstolo São Pablo aos Coríntios, capítulo de número 2, quem encontrou, diga amém. Assim, hermanos, quando fui a vosotros para anunciar o testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras ou de sabedoria, pois me propuse não saber entre vosotros coisa alguma, senão a Jesucristo, a este crucificado. Estuve entre vosotros com debilidade e muito temor e temblor, e nem minha palavra, nem minha predicação foi com palavras persuasivas de humana sabedoria. Agora a parte B, que é o tema da igreja MSBN, que vai trabalhar este ano, diz assim: senão com demonstração do Espírito e de poder, para que vossa fé não esteja fundada em la sabedoria de los hombres, senão em poder de Deus. E você pode dizer amém? Cerra os olhos. Padre Celestial, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesucristo, Senhor, nesta noite, Padre, eu lhe pido em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venga, Senhor, trabalhar em nossos corações, Senhor. Que o Senhor venga, Senhor, actuar de uma forma sobrenatural nesta noite, Senhor, porque necessitamos, Senhor, sentir sua presença. Ou isso vós, Padre, em nome de Jesus, pode se assentar dando glória a Deus e alabando o nome de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Glória a Deus. Mis hermanos, nós outros entendemos que a igreja ou ministério MSBN este ano vai trabalhar com um tema, e o tema é esse, é despertar. E esse despertar está aqui baseado na primeira epístola, ou na primeira carta do apóstolo Pablo, ou apóstolo São Pablo, a igreja que está localizada na cidade de Corinto. Pero para entendermos um pouco o texto bíblico que ora nós acabamos de ler, eu estava em minha casa hoje pela tarde preparando esta mensagem desta noite. A primeira epístola, meus irmãos, aos Coríntios, do apóstolo Pablo, ou também apóstolo São Pablo, é conhecida como primeira aos Coríntios. Foi escrita, nós outros sabemos, pelo apóstolo Pablo, ou apóstolo São Pablo, ao redor dos anos 55 e 56 depois de Cristo. Esta data se basa nas evidências internas do próprio texto, assim como a informação histórica e contextual. Então, Pablo, quando escreve essa carta, como todas as cartas, ela tem um propósito. E qual é o propósito, pastor? Que o apóstolo Pablo, ou apóstolo São Pablo, estava escrevendo a igreja que está localizada na cidade de Corinto. O propósito dessa carta era abordar várias questões e problemas que surgiram em la comunidade cristiana de Corinto. Nós outros sabemos que Corinto era nada mais do que nada menos
uma cidade antiga da Grécia. Então, Pablo fundou a comunidade cristiana durante seu segundo viagem missionário ao redor dos anos 50 e 51 depois de Cristo. Depois de sua partida, então, surgiram, meus irmãos, alguns conflitos e desafios dentro da comunidade. E Pablo, o apóstolo São Pablo, então recebeu alguns relatos destas questões. E esta carta, então, aborda uma série de temas e questões éticas e a importância da ressurreição, a conduta durante a cena do Senhor e o papel dos donos espirituais na comunidade. Pastor, o que estava acontecendo na igreja que estava localizada na cidade de Corinto, quando o apóstolo Pablo recebe agora essas questões que estava tendo em Corinto. Para quem não sabe, Corinto era uma igreja problemática. Por isso, alguns irmãos, ou os crentes da igreja da cidade de Corinto, estavam tendo alguns problemas sobre a ressurreição, conduta durante a cena do Senhor, tanto que no capítulo 11 da primeira carta de Pablo aos Coríntios, nós entendemos que Pablo, na hora da cena do Senhor, Pablo estava dizendo para os irmãos naquela época: quando vós outros se reunis para cenar, esperais uns pelos outros, porque, na verdade, quem tem hambre que come em sua casa. Paulo está repreendendo dessa forma, porque a igreja de Corinto era uma desordem. A igreja de Corinto, traduzindo para o português, era uma bagunça, uma ruína, esta igreja. Então, o papel também dos donos espirituais naquela comunidade era um problema muito grave. Então, Pablo também responde aqui algumas perguntas específicas que a comunidade havia enviado para o apóstolo Pablo. Nessa pequena introdução, eu quero que você entenda que Pablo recebeu agora também algumas perguntas. Que pergunta, pastor? Eu estava meditando hoje e entendi que, por exemplo, a carta aqui trata de questões sobre matrimônio. Algumas pessoas, os irmãos da igreja de Corinto, estavam tendo problema acerca dos matrimônios. Um outro problema que Pablo aqui está tendo agora com esta igreja era sobre os alimentos sacrificados a ídolos. E também temos aqui um grande problema que Paulo estava tendo com esses irmãos, era sobre a ressurreição de los mortos. Ademais, Pablo agora busca corrigir uns males entendidos. Como assim, pastor? Havia na igreja da cidade de Corinto alguns males entendidos doutrinários a promover a unidade e a coesão. Não entendi, pastor. Pablo estava tendo problema com alguns mal entendidos da doutrina que estava passando na cidade de Corinto. Então, o seu propósito era aqui o que, pastor? Era promover a unidade e a coesão em la comunidade cristiana em Corinto. Para resumir esta pequena introdução nesta noite, resumindo, a primeira epístola, meus irmãos, de Pablo aos Coríntios, foi escrita, nós outros sabemos, pelo apóstolo Pablo para ser frente aos desafios e os conflitos que surgiram na comunidade de Corinto, oferecendo orientações práticas em ensinanças teológicas para fortalecer a fé e a unidade entre os cristianos de esta região. Por isso, então, que Pablo tinha esse propósito para escrevendo a igreja que estava localizada na cidade de Corinto. Mas já entrando na mensagem desta noite, na espinha dorsal,
O que é que Pablo quer nos ensinar? O que é que Deus quer nos ensinar nesta noite? Através da mensagem de Pablo. Quando nós lemos aqui, na primeira carta de Pablo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 1, começa dizendo: assim que, hermanos, quando fui a vosotros para anunciar ele testemunho de Deus, não fui com excelência de palavras de sabedoria. Verso 2: pois me propus não saber entre vosotros coisa alguma, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. Verso 3: e tuve entre vosotros com debilidade e muito temor e temblor. Verso de número 4: e nem minha palavra, e nem minha predicação foi com palavras persuasivas de humana sabedoria. E o tema da igreja MSBN entra agora: senão com demonstração de espírito e de poder. Queridos, quando nós miramos para esta expressão bíblica, espírito, demonstração de espírito e poder, entenda-se que espírito aqui no texto aparece com letra maiúscula. Não está se referindo o espírito humano, não, letra maiúscula, está se referindo ao Espírito de Deus, está se referindo ao Espírito Santo. Quem é ele, pastor? Eu não vou descrever aqui nesse momento quem é a pessoa do Espírito Santo, pero te convido, quero fazer uma invitação na igreja, aqueles que ainda não estão matriculados no curso de teologia da igreja MSBN, lá você irá aprender sobre pneumatologia, paracletologia, que é a doutrina que estudamos sobre a persona do Espírito Santo. Quem é ele, pastor? Uma figura central dentro da teologia cristiana. Então, a demonstração do Espírito aqui indica que a eficácia da mensagem não só se basa nas habilidades humanas, senão que se manifesta por obra do Espírito Santo. Não, você não é entendido. A demonstração do Espírito aqui indica que a eficácia da mensagem não só se basa nas habilidades humanas, não é eu com meu intelecto, não é você com sua sabedoria, é Deus com seu Espírito e poder. Era isto que Pablo está dizendo para a igreja de Corinto, senão que se manifesta por a obra do Espírito. Deixa de eu ministrar o seu coração nessa noite. O que Pablo está nos ensinando aqui nessa noite é que tudo que acontece na igreja não é obra de sabedoria humana, e sim demonstração dele poder do Espírito. Se você alaba bem, a obra é do Espírito Santo. Se você está predicando bem, a obra é do Espírito Santo. Se você está alabando o Senhor e a pessoa que se entregou sua vida a Cristo, a obra é do Espírito Santo. Se eu predicar a palavra e uma pessoa entregar sua vida para Jesus, não é eu com palavras de sabedoria humana, não, é Deus com seu Espírito. Será que você pode alabar o nome do Senhor? Aleluia. Então, em outras palavras, a compreensão e a aceitação da mensagem estão acompanhadas por a persona e presença, influência do Espírito Santo em la vida da pessoa, ou seja, a demonstração do Espírito e poder, ela vem acompanhada da glória, da mensagem, do poder do Espírito Santo. Eu sinto essa presença aqui nessa noite. Só quem sente comigo, levanta as mãos no céu e alabra o nome do Senhor. Aleluia. A outra expressão bíblica que aparece aqui é
poder. O poder aqui, nós outros entendemos que não está se referindo ao poder legislativo, judiciário, executivo. Não, ele poder aqui mencionado se refere ao poder divino, ou seja, o poder sobrenatural, o poder que vem do céu, ou seja, a força sobrenatural de Deus. Queridos irmãos, então, isto sugere que o mensagem de apóstolo Pablo não só se transmite com palavras, embora Pablo era conhecedor da lei, embora Pablo era um homem estudado, embora Pablo tinha muito conhecimento, embora Pablo era muito preparado, pero o que Pablo está nos mostrando para nós outros nessa noite é o seguinte: olha, quando eu for ter com vós outros em Corinto, escute, meus irmãos, eu não estou indo de palavra de sabedoria humana, embora eu tenha conhecimento, embora eu sou bem preparado, não, senão que é acompanhada de manifestações dele poder de Deus. Não, você não é entendido o que Pablo quer nos ensinar nesta noite, que a predicação do evangelho, que a predicação genuína, ela vem acompanhada da manifestação dele poder do Espírito Santo, e estas manifestações podem incluir milagros, estas manifestações podem incluir sanidade e outras intervenções sobrenaturais que autenticam a mensagem como vinda de Deus e reforçam a sua importância. Pastor, eu não entendi. O que Pablo quer nos ensinar é que a mensagem do evangelho tem que vir acompanhada de demonstração de poder. Ou seja, enquanto eu estou predicando nesta noite, eu creio que o Espírito de Deus tem poder para sanar pessoas aqui. Enquanto eu estou predicando aqui nessa noite, eu creio que a demonstração do Espírito Santo tem poder para sanar pessoas aqui nesse lugar, porque isso que Pablo quer nos ensinar nesta noite, que a mensagem de Cristo, que a mensagem do Evangelho, que a mensagem da cruz tem que vir acompanhada de demonstração de poder, e demonstração de poder, só quem crê comigo, alaba o nome dele, Senhor. Aleluia. Por lo tanto, essa parte dele passagem destaca que a persuasão e a eficácia dele mensagem não está fundamentada só em técnicas humanas. Pablo está dizendo: a minha mensagem, igreja, a minha predicação não está basada em técnicas humanas, senão que são resultado da atuação direta do Espírito Santo, aleluia, e dele poder divino. Era isso que Pablo está nos ensinando. É isto que essa primeira epístola do capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, quer nos ensinar nessa noite. Entenda uma coisa, e isto aqui enfatiza a natureza espiritual e sobrenatural da predicação, indicando que a convicção, entenda uma coisa, indicando que a convicção e a transformação não são meramente fruto da sabedoria humana. Ei, deixa eu explicar algo para você entender o que Pablo está dizendo aqui, que a convicção ou a transformação na vida de um cristiano, na vida de uma pessoa, não é obra meramente do fruto de sabedoria humana, senão são facilitadas pela ação do Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito que sana, é o Espírito que cura, é o Espírito que bautiza, é o Espírito que convence o homem da mulher do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo, é o poder de Deus que tem o poder para hacer todas essas coisas. Só quem crê comigo, alaba o nome de Jesus.
Então, esta perspectiva põe em relieve a dependência de los cristianos em la obra divina para a compreensão e aceitação do mensagem cristiano. Então, para finalizar aqui essa introdução e já entrando, meus irmãos, na espinha dorsal desta noite, o que nós outros podemos aprender então com esta mensagem, com este capítulo? Em primeiro lugar, o que eu posso aprender aqui é que dependência dele poder divino. O primeiro ponto que eu posso aprender, dependência dele poder divino. O que Paulo está nos ensinando aqui é que aquele texto enfatiza a ideia de que a eficácia dele mensagem não depende solo de sabedoria humana, senão de la demonstração dele poder do Espírito, ele poder de Deus. Entenda uma coisa, e isto aqui destaca a importância e a confiança em la intervenção divina ao comunicar ele mensagem cristiano. O que Pablo está nos ensinando, que a sua dependência não está na sabedoria humana, que a dependência de Pablo, a predicação de Pablo não está basada na sabedoria humana, no caráter humano. A predicação do apóstolo Pablo, lá a igreja que está localizada na cidade de Corinto, está basada na dependência do Espírito de Deus. Deus vai liberar uma palavra de bendição sobre a sua vida. Nós outros estamos agora no ano do despertar. Este ano do despertar, eu creio que você vai passar a ser mais dependente do Espírito. Você será mais dependente do Espírito. Deus vai despertar sua casa e sua família, sua mente, seu coração, para você ser mais dependente do Espírito de Deus. Só quem crê comigo, alabra o nome dele, Senhor. O segundo ponto dessa mensagem é o foco em mensagem central. Qual era a mensagem central de Pablo? Irmã Rosana, a mensagem de Pablo não era utilizar uma plataforma para mandar indireta para os irmãos, não. A mensagem de Pablo não é pegar o microfone da igreja e tentar falar da vida dos outros, não. A mensagem de Pablo é focada na mensagem de Cristo. Pablo destaca que sua predicação estava centrada em Cristo crucificado. A mensagem de Pablo era Cristo. Ele alabava Cristo, adora Cristo. Sabe que Deus está dando no nosso coração? Predica Cristo, adora Cristo, viva com Cristo. Está com dolor, habla com Cristo. Está com problema, habla com o Senhor, porque esta era a centralidade da mensagem de Pablo. E isto então, se meus irmãos, nos ensina a manter o foco em mensagem central do Evangelho, ao comunicar a fé. Então, quando você utiliza a mensagem central do Evangelho, você acaba evitando algumas distrações. Por isso que o foco da mensagem aqui era a mensagem da cruz, era a mensagem do Evangelho, porque na verdade, meus irmãos, o que falta hoje é a mensagem da cruz, é a centralidade da mensagem do Evangelho, porque eu escuto por aí, e eu vejo as pessoas aplaudindo, as pessoas escutando um montão de predicador que na verdade não predica mais a centralidade da Bíblia, que é Cristo. O centro aqui é Cristo. Você é venido aqui é por causa de Cristo. Esse ano ele vai despertar, mas quem é Cristo. Não é eu com minhas palavras de sabedoria humana, não é isto, é Cristo. A mensagem central é Cristo. Só quem crê comigo, alaba o nome de Jesus.
Aleluia! O terceiro ponto aqui da mensagem de Pablo, o caráter da mensagem de Pablo está baseada nesse terceiro ponto: rechaço da sabedoria humana. Pastor, explica melhor. Rechaço da sabedoria humana. Então, se Pablo não lhe gostava de estudar, não era isso. Não vai pegar essa parte da mensagem e distorcer. Não. Ele passagem sugere que a confiança é lá persuasão humana ou em lá sabedoria terrenal não é o caminho que hace lá verdadeira convicção espiritual. Era isso que Pablo está nos ensinando. Não é a convicção em a sabedoria humana. E que o Pablo está nos ensinando é que isto nos deve questionar os enfoques que dependem só de argumentos humanos e a reconhecer a necessidade da obra do Espírito Santo. O que Pablo está dizendo aqui, eu estou rechaçando esse tipo de conhecimento de pessoa, né? Que baseia a sua fé em la sabedoria humana. Por isso que ele diz: eu quando fui ter com vosotros, eu não há ido com palavra de sabedoria humana, não, pero eu fui em demonstração de poder, demonstração do Espírito em poder. Só quem crê nessa mensagem da centralidade da Bíblia, alabra o nome de Jesus. Aleluia. O quarto ponto da mensagem de Pablo está aqui: humildade em la predicação. Vou repetir, o quarto ponto: humildade em la predicação. Pablo aqui admite sua debilidade. E temblou a predicar o evangelho. O que entendemos, pastor? Que isto ensina sobre a importância da humildade e da consciência de nossa dependência de Deus, a compartilhar a fé e reconhecendo que é Ele, que o poder é Ele, a graça é Ele que cura, é Ele que faz milagro, é Ele que bautiza com o Espírito Santo, é Ele que traz sanidade, é Ele que vai trazer um grande despertamento para a igreja MSBN. É o ano do despertar, pero é por causa dele, é Ele que faz esse despertamento. Se você crê, glorifica em nome de Jesus. Aleluia. O quinto ponto da mensagem de Pablo está basada em experiência espiritual. Irmãos, ele ênfase em la demonstração do Espírito destaca a dimensão espiritual da fé cristiana. Isto nos recorda que a fé não é só intelectual. Entenda uma coisa: o que Pablo está dizendo, que a fé não é intelectual, senão uma experiência espiritual que implica em la actuação direta do Espírito Santo em la vida das pessoas. Eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Deus vai trazer para algumas pessoas aqui na igreja uma experiência sobrenatural. Prepara, se um ano é de despertar, significa que você, ou melhor, nós outros vamos ter uma experiência profunda com o Espírito de Deus. Se você crê, alaba o nome de Jesus. Aleluia. Já caminhando para encerrar, o sexto ponto da mensagem de Pablo está na ênfase em la cruz. Querido, a centralidade da mensagem da cruz indica que a redenção e a salvação estão no coração da fé cristiana. Ou seja, isto nos anima a manter a cruz como ponto focal de nossa predicação e testemunho. Ou seja, a ênfase
da mensagem era Cristo, é falar de Cristo, do poder de Cristo. Por isso que quando Pablo se reunia com os irmãos, a única coisa que saía de sua boca é falar de Cristo, das maravilhas de Cristo, do poder de Cristo, da sanidade de Cristo. Só quem habla de Cristo aqui alaba o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Já para encerrar, o 7º ponto da mensagem de Pablo está basada na autenticidade da mensagem. Pastor, não compreendi. O 7º ponto que está basada, a mensagem de Pablo está na autenticidade da mensagem. O que é isso, pastor? Las manifestações dele poder de Deus. Entenda bem, las manifestações dele poder de Deus associada à la predicação autêntica, aquele mensagem é como divino. Pastor, não entendi. Vou dar contrassenha para os irmãos. O que Pablo está nos ensinando, que há autenticidade, que é a predicação é de Deus, tem que ter no culto demonstração e manifestação dele poder do Espírito, porque se não tem manifestação do Espírito, se não há poder do Espírito, a mensagem não é de Cristo, a mensagem não é do céu, é de sabedoria humana. Era isso que Pablo está nos ensinando. Se não há manifestação, se não há poder, se não há graça, se não há cura, se não há milagre, se não há batismo com o Espírito Santo, eu não posso afirmar que esta mensagem é do Espírito. Era isso que Pablo está dizendo, que a predicação, ela vem me acompanhada pela manifestação da glória, pela manifestação do poder do Espírito. Aleluia, aleluia. E isso nos leva a buscar a autenticidade de nossa vida cristiana, assegurando que nossas palavras estejam respaldadas por uma vida transformada por la evidência dele poder do Espírito. Aleluia, ponemos em pé. É isto que Pablo está nos ensinando nessa noite. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem de despertar. Pastor Adriano, eu pensava que o Senhor iria trazer uma outra mensagem de despertar. Não, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. O texto de despertar está baseado no 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, a parte B. Ou seja, era isso que Paulo estava dizendo. Eu fui ter com vosotros em demonstração de Espírito em poder. Prepara, este ano será o ano de despertar. Então, se será o ano de despertar em sua vida, prepara para receber do céu uma carga de poder. Prepara que este ano, pessoa que não é bautizada com o Espírito Santo, será bautizada com o Espírito Santo. Prepara que este ano, ele Espírito de Deus vai pegar sua vida, seu esposo, sua esposa, seu filho, porque é o ano de despertar de Deus. Você pode dizer amém? Põe a mão no teu coração agora, vamos orar para encerrar a hora. Remante o calabarachuriériga, que levante o quebinaciéria. Senhor, é o ano de despertar. A tua palavra diz em 1 Coríntios, Senhor, no capítulo 2, verso 4, a parte B, que ha sido em demonstração dele Espírito em poder, não ha sido com sabedoria humana. Senhor, nós outros entramos em sua casa, não é para ouvir, Senhor, para escutar somente palavras de sabedoria humana, não, venemos aqui para ouvir a demonstração e sentir a presença e a manifestação do Espírito Santo. O que Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: ei, tua venida aqui não é para escutar palavras humanas, não. Tua venida aqui para sentir e para vivenciar a demonstração do Espírito em poder, as manifestações do Espírito em poder. Padre, a hora
Em nome de Jesus Cristo, eu lhe pido que em nome de Jesus, que o Senhor venha derramar sobre tu servo, sobre a tua serva, ora, uma semana de bendição, um ano de bendição, porque eu creio em nome de Jesus, que este ano será um ano do despertar dele, Senhor. Se você crê, aplauda ao nome de Jesus. Que Deus lhe bendiga a todos.